Graça e paz, eu sou Valbiraci, mestre da IBGET, Escola Bíblica Getsemane. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa videoaula falando a respeito das parábolas de Jesus. Vamos estar falando da parábola do trigo e do joio, né? E separando o falso do verdadeiro. Mas antes de nós começarmos, eu vou pedir para você conhece essa parábola de Jesus, do joio e do trigo? Pois bem, essa passagem ela está em Mateus 13, 24 a 30. E nosso texto áureo está no versículo 24 a 26, que diz assim, olha: E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Mas nós vamos estar lendo essa passagem por inteira para a gente entender o contexto. Porque qual é o contexto dessa passagem, né? dessa parábola? Jesus está recebendo uma grande multidão no Mar da Galileia, ele sobe a um barco e ali ele começa a falar sobre o reino de Deus. E muitos são os questionamentos. E ele começa a falar em parábola. Tem uma aula anterior onde nós falamos sobre a parábola do semeador. Essa vem antes dessa parábola que Jesus conta. E essa parábola ele está falando em uma só semente, que é a palavra de Deus, que é lançada em vários tipos de solo. E agora Jesus está trazendo uma referência de duas sementes para várias condições. Vamos ler? Ele está no versículo 13, no capítulo 13, no versículo de 24 até o versículo 30. Vamos ler? Diz assim: Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? Por que então o joio? E ele disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: Não, para que não colha o joio, e arranquei também o trigo com ele. Deixai-os crescer, ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai os molhos para queimar e o trigo ajuntai no meu celeiro. Essa passagem é muito interessante porque é uma das parábolas que Jesus explica. Não são todas as parábolas que Jesus explica, mas no versículo 30 em diante, 36 em diante, os seus discípulos já se retornaram para casa e ele pede uma explicação a respeito dessa parábola. Vamos ler? Está assim em Mateus 13, 36 em diante. E tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram aos pés deles, os seus discípulos, dizendo: Explica-nos, pois, a parábola do joio no campo. E respondeu e disse-lhe: O que semeia é uma boa semente, a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Mandará o Filho do Homem seus anjos, a eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e comete iniquidade, e lançar na fornalha, onde haverá fogo e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido,
ouça. Essa passagem, né, é interessante que Jesus dá uma explicação de todos os pontos. Mas antes eu queria falar com você a respeito de, explicando um pouco essa parábola, o que é que Jesus está se referindo? Ele sempre está se referindo ao reino de Deus. É uma comparação, porque parábola são coisas que é uma história que é contada com elementos naturais, solo, semente, colheita, onde as pessoas possam entender, mas aqueles não, o que ouviu não entendiam, a tanto sim que seus discípulos foi até ele perguntar. Mas essa parábola do joio e do trigo é uma explicação da paciência que Deus tem, né, e da sua justiça para com o povo. O joio representa o filho do diabo e o trigo, o filho de Deus. No juízo final, né, que será a colheita, Deus separará os salvos, né, dos condenados, mas até lá ambos devem crescer junto no mesmo mundo. Jesus contou essa parábola do joio e do trigo para nos ajudar a entender como será a justiça de Deus. Na parábola, o homem plantou um bom trigo, o trigo no campo, mas à noite veio o inimigo. Assim é a nossa vida. Nós passamos pelas condições naturais, aí passamos o dia inteiro e durante a noite nós vamos dormir. É aí, na calada da noite, onde o inimigo age, né, sorrateiramente, e nós não entendemos aquilo que acontece um pouco mais na frente. Então, os trabalhadores queriam arrancar o joio, né, de uma forma precipitada, mas o dono do campo disse: não, aguarda até que venha o tempo da colheita, para que não arranquei também o trigo quando for tirar o joio. Vou trazer para você aqui algumas características do trigo e do joio. O joio é uma planta que parece muito com o trigo, né? Ela tem uma aparência, aparece bastante com a semente do trigo. Também a folha também tem a mesma aparência. Porém, quando ele cresce e está dando as suas colheitas, aí sim nós vemos a diferença. Uma das diferenças é que o do trigo, ele serve para uma semente boa, faz o pão, traz alimento, é modelo de vida e de uma característica também de obediência. Por que, Bira? Olha só, da ventania, quando dá uma ventania no plantio de trigo, ele se permite se curvar e não quebra, ele se curva, deixa a ventania passar e quando o tempo volta normal, ele se posiciona também em pé e volta à condição normal. E o joio? O joio é conhecido como uma semente que não serve para nada. É uma erva daninha. Ele é conhecido como uma erva daninha dentro do plantio do trigo. Se parecem, mas não são iguais. E uma característica do joio é que durante a ventania ele não se permite, ele é muito rígido, ele é muito duro. Então a gente percebe quem é joio e quem é trigo nesse momento, né? É bastante interessante. Então precisamos entender agora, trazendo para nossas vidas, quem é trigo e quem é joio. Aquele que se submete, aquele que faz a vontade de Deus, e aquele que aparentemente faz a vontade, tem aparência de cristão, aparência de servo, frequenta a igreja, dá seu dízimo, vai dar suas ofertas, suas primícias, vai para o encontro, tudo, e por dentro ele tem uma característica de joio. Ele não é trigo. Amém? Então vamos lá. E quando o trigo amadurece, ele tem também uma época parecida com o do joio, né? Então a gente tem uma condição, na época da colheita, tem condição de fazer uma verificação melhor de quem é trigo e quem é joio. Suas espigas crescem de forma diferente. As espigas do joio e do trigo aparecem diferentes. Então fica muito mais fácil, né, fazer a colheita do joio quando eles estiverem já na época da colheita. O grande sábio,
né, o dono do campo, disse: não, espera até a colheita para que se faça isso. E vamos lá falar sobre o semeador e o campo. Jesus explicou o significado da parábola do joio e do trigo e ele contou que o semeador é ele próprio, né? É o Filho do homem, é ele que traz o reino, né, de Deus. Ele está trazendo, está fazendo agora o plantio, ele está trazendo a palavra, está trazendo o reino de Deus para nós. E ele se coloca agora, ele é o semeador. Então a gente precisa entender, quando ouvimos a palavra, fazemos a vontade de Deus, nós passamos a ser filhos, passamos a ser agora essa semente que vai estar dando fruto. Então toda semente tem que dar fruto. Porém, comparando o joio, são filhos do inimigo, né? É o filho do diabo. E os joios são os filhos deles. O campo onde foram semeados é o mundo. Nós estamos vivendo na mesma condição, no mesmo mundo, né? Aparentemente o pessoal diz: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Então todos nós podemos conviver na mesma condição e não sermos precipitados como os servos daquele campo, daquele senhor que disse: vamos tirar? Não, calma, devemos tratar. Até porque no final da colheita, né, onde o Senhor vai mandar os seus anjos para fazer a colheita, ele vai fazer a separação do que é servo e o que não serve. Amém? Então, durante essa vida também todos crescem juntos, devemos viver como cristão. Viver como cristão não significa ser separado do resto do mundo. Isso não é possível. O joio se espalha por todos os lugares, dentro e fora da igreja, e muitas vezes consegue se confundir como um trigo, mas tem um tempo determinado. Mas o cristão verdadeiro tem uma natureza diferente, é a natureza de Cristo. Amém? Deus é paciente conosco. Ele não destrói todos os injustos logo, mas para destruir o justo, para não destruir o justo, ele prefere também guardar um determinado tempo para que os maus também sejam separados. Ele vai esperar a hora certa, a hora da colheita, né? Quando os filhos do homem virá para separar os seus filhos e os outros separarão para a fornalha. Amém? Vamos lá, lição da parábola. Essa parábola tem junto com o semeador, né, juntamente com o semeador e a da rede, das pescas, quando Jesus explica direitinho para os seus discípulos. Mas ele traz também, nessa interpretação, alguns tópicos. E nós vamos ver aqui, no capítulo 13, versículo 36, ele dá uma introdução, que ele diz: o reino de Deus é semelhante a... Então ele está trazendo sempre uma comparação. Ele traz como é que vai ser o reino, como é que é o reino. Ele conhece bem o reino, e ele diz assim: é como tal. Então ele dá essa introdução para que as pessoas entendam, né? Segundo ponto, ele dá uma lista de 7 elementos, 7 significados, né? O que semeia é o filho do homem, o campo é o mundo, a semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do inimigo, o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa vai ser o dia da consumação do século, quando ele virá separar os seus para viver com ele. E os ceifeiros são os anjos, né, que ele dará a ordem. E qual é o tempo? O tempo é o tempo da graça. É importante ressaltarmos que o tempo de separação do destino final do joio e para o trigo ocorrerá quase que no mesmo tempo, porque Jesus virá no final. Né? Na consumação do século, ele vai fazer essa separação. E até lá temos a oportunidade de conviver. A gente vai conhecer cada um deles, cada um de nós, e precisamos entender que eu sou filho de Deus
mas tem gente que não. Isso é muito complicado para a gente explicar, porque será que a gente precisa estar vivendo junto? Não é necessário, porém nós precisamos arrancar do meio de nós, mas cada um tem o seu tempo determinado. Amém? Assim como o joio tem seu tempo também. Vai ser também no período da colheita. Embora a separação pareça não ser mais recomendada, mas é importante, né, que seja uma retirada eficiente e segura, para que também não se tire do meio da gente, né, do meio daqueles que são salvos, as pessoas que também têm a essência de Cristo, porque ele pode também ser removido por algum motivo, acha que vai ficar, como posso dizer, que ele foi removido, eu também quero, porque eu não sou assim, eu não gosto disso. Não, semente de trigo é semente de trigo, semente de joio é semente de joio e precisa ser separado. E para isso ele terá também o seu dia onde vai ser separado e levado para a fornalha. E vamos falar um pouquinho da impaciência dos servos. Precisamos ter cuidado e ter a paciência. E se de um lado podemos ser ingênuos, por outro lado, uma precipitação é muito ruim. O excesso de zelo pode até prejudicar o próprio reino de Deus, né? E devemos agora remover com segurança. Olha, eu convivo, mas eu não aceito. E agora? Vou tirar? Não, precisamos conviver. Amém? O joio na igreja. Essa palavra já foi muito tempo, muitas vezes, mal aplicada. Se você entrar na internet, entrar no Google aí, buscar joio e trigo, você vai ver muitas explicações. Mas precisamos também saber o que significa, né? O real significado dessa parábola, para que nós não possamos aí sair falando coisas que não é verdade, né? Às vezes nós colocamos a nossa ideia, nosso pensamento, nossos paradigmas dentro da palavra e queremos que as pessoas aceitem. Não é bem assim, né? Precisamos conviver junto com os fiéis nas igrejas, pois Jesus não autorizou a separação, né? É preciso levar em conta as demais passagens da Bíblia para que possamos entender como é esse assunto, para que não cometamos erros. Amém? E o destino do trigo? O destino do trigo, Jesus já concluiu, né, essa parábola dando uma confortadora promessa. Ele será resgatado, será separado e levado para o reino. Ele fala que vai levar para o seu celeiro, o reino de Deus. Ele vai pegar aqueles que são deles, os filhos de Deus, e vai levar com ele. Amém? Vamos para a nossa aplicação pessoal de hoje, que diz assim: a parábola do joio e do trigo é bem atual. Ninguém pode negar a realidade da triste mistura que existe em nossos dias. Também é fato que o crescimento do joio é proporcional ao crescimento do trigo. O que quer dizer? Seja mais trigo, mais joio. Quer dizer, quanto mais tempo, mais temos trigo, mais joio vamos ter. E precisamos ter sabedoria e conviver com o joio no meio do trigo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por mais oportunidade de estarmos aqui aprendendo, Senhor Deus. Que possamos ser trigo no meio da sua plantação, no meio do teu reino. Senhor Jesus, dá-nos sabedoria para que possamos conviver com o joio e não nos transformarmos também, mas sermos renovados com a tua palavra e buscando ser coletados para o teu reino. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Obrigado mais uma vez. Shalom. Espero você no próximo domingo. Em nome do Senhor Jesus.